Olá, gente! Hoje, quarta-feira, nossa aula de língua portuguesa, tá? Página 7. Aí saiu cortadinho o número da página, mas página 7. Livro novo, tá? Terceira apostila. E vamos lá, acompanhando. O título, né, da nossa lição de português começa com pintura, uma mulher do século XXI. Quem será que esse pintor vai desenhar? Quem é essa mulher? Então vamos conhecer, certo? Sei que vocês já ouviram falar dela. Então vamos lá. Você sabe que hoje, quando queremos fotografar uma pessoa, uma paisagem ou uma cena qualquer, é muito fácil. Basta pegar o telefone celular e clique. A foto está lá, prontinha. Mas nem sempre foi assim. Quando as máquinas fotográficas ainda não existiam, os artistas usavam pincel e tinta para retratar pessoas e cenários, geralmente em tela de madeira ou de tecido. Alguns pintores eram tão geniais que suas telas pareciam verdadeiras fotografias. Vamos conhecer uma dessas obras, que foi produzida há mais de 500 anos. Olha quanto tempo essa obra foi construída, foi feita. Então, vamos lá. Observe a imagem. O quadro abaixo é famoso no mundo inteiro e foi pintado por Leonardo da Vinci entre 1503 e 1506. Seu autor deu-lhe o nome de Mona Lisa ou La Gioconda. Você já ouviu falar dessa obra? Eu acredito que sim, pois agora vai conhecê-la melhor. Mas para perceber o conjunto de detalhes de uma pintura é preciso observá-la com atenção. Faça isso e em seguida lê as questões e respondas. Ao término, você terá feito a descrição do quadro. Então, vocês primeiramente precisam observar bem a imagem para conseguir responder as questões, certo? Então, vamos lá. A nossa primeira atividade. Número 1. Qual é a figura principal retratada nesse quadro? 2. Em que posição está a tela? 3. Qual é a expressão do rosto? 4. O que há atrás da mulher, ou seja, ao fundo? 5. Como são as cores do quadro? 6. Que partes são mais claras? 7. Você acha essa pintura alegre ou triste? E por quê? O que mais chamou a sua atenção nela? Então, observando bem a imagem, tá? Vocês vão conseguir responder cada questão. E tá bem fácil, né, gente? Então, vamos lá. Afinal, quem foi Leonardo da Vinci? Vamos conhecê-lo lendo o texto a seguir. 555 anos de Leonardo da Vinci. Conheça a trajetória do gênio que viveu entre a ciência e a arte. Segure firme na cadeira e coloque a imaginação para funcionar. Você acaba de entrar em uma máquina do tempo com destino ao passado.
O dia 15 de abril de 1452, nesta data, na Itália, nascia Leonardo da Vinci. Esse artista criou obras-primas, como o quadro Mona Lisa, que retrata uma mulher com olhar e sorriso misterioso. Ele também atuou como escultor, engenheiro, arquiteto e fez estudos científicos. Para ele, a ciência e a arte se completavam. Talvez você ache estranho que uma pessoa tenha conseguido se dedicar à ciência e à arte ao mesmo tempo, mas o fato é que Leonardo da Vinci nasceu e cresceu em uma época em que tudo isso se misturava. Assim, na Europa, os homens adquiriam um conhecimento amplo nos campos da técnica, da ciência e da arte, né? Aí, ao lado aí, tem a imagem do Leonardo da Vinci. E tem uma imagem mais abaixo. O quadro da Última Ceia, pintado por Da Vinci entre 1495 e 1497. É um dos mais famosos do Renascimento. Então, aí, né, a Santa Ceia, a Última Santa Ceia de Cristo, que foi pintada por ele também, o Leonardo da Vinci. Então, vamos lá. Página 11. Foi na adolescência que Leonardo da Vinci começou a mostrar que tinha talento para um grande pintor. E até algum tempo valorizava-se o artista apenas por suas pinturas geniais. Sua contribuição no campo científico era pouco divulgada e se tornou mais conhecida somente a partir da década de 1960. Nessa época foram encontrados manuscritos com cerca de 700 páginas, com a descrição de alguns de seus trabalhos. Por meio deles, percebeu-se que Leonardo da Vinci antecipou diversos avanços tecnológicos. Ele desenhou, por exemplo, uma máquina parecida com um helicóptero e esquema de paraquedas. Aí tem aí as imagens, né, da máquina que ele criou, tá? Que parecia um helicóptero, mas o esquema dela é de um paraquedas. Mas o interessante tô embaixo agora. Mas o interessante por ciência também influenciaria sua obra artística. Da Vinci sempre fabricava e fazia experimentos com as próprias tintas e técnicas de pintura. Ele foi inovador e conseguiu superar todos os pintores da época. Até hoje, sua obra é vista como uma das mais belas do mundo. Pode ser que você um dia tenha a oportunidade de ver de perto um dos trabalhos desse gênio, ou então que passe a se interessar pela pintura, agora que conhece um pouco sobre ele. De qualquer forma, é sempre bom reconhecer a importância de um artista, mesmo que seja em seu aniversário de 550 anos. Então, aí conhecemos um pouco, né, desse artista, Leonardo da Vinci. Então, próxima página, 12. Entender o texto. Vamos ver o que você percebeu no texto sobre o Leonardo da Vinci. Assinale a alternativa correta de cada questão. Então, vamos marcar o X, tá? Da alternativa correta, tá bom? Aí tem aí, número 1. Esse texto é uma
uma narrativa inventada, pois o autor se baseou na própria imaginação? Uma biografia, porque relata os fatos da vida de alguém? Uma autobiografia, porque o próprio autor relata os fatos reais da sua vida? Número 2. Leonardo da Vinci viveu na Europa, na época que o conhecimento da arte era tão importante quanto assim o da ciência. As ciências eram mais estudadas que as artes? As artes eram mais estudadas que as ciências? Qual é a alternativa correta? Então, vamos lá. 3. Leonardo da Vinci tornou-se mundialmente famoso porque tinha um talento raro e decidiu-se ao estudo da arte e da ciência. Nasceu em Florença e fabricava máquinas. Começou a pintar na adolescência. Então, vocês vão marcar, tá? A questão correta, com um X. Então, vamos lá para a próxima. Gente, qualquer coisa, leiam o texto novamente, tá bom? Não fica só com a leitura da tia Débora. Voltem lá e leiam o texto novamente para relembrar. Então, vamos lá. Estudar a língua, os acentos e o tio. Aí tem aí a palavra café, vovó, acento agudo, timbre aberto. Você, vovô, acento circunflexo, timbre fechado. O acento agudo e o acento circunflexo mudam o som das vogais A, E e O. O tio não é acento, mas ele também muda a pronúncia das vogais A e O. Irmã, anões. Tio, vogal nasal. Então, ó, irmã, anões, né? Porque o tio, a gente acaba soltando o ar, né? Pelas narinas, por isso que fala vogal nasal, tá? Então, vamos para nossa última página, tá? Porque a tia Débora dividiu o português em 2 vezes, certo? Então, vamos lá. Leia as palavras a seguir, prestando atenção no modo como são pronunciadas. Em seguida, coloque o acento agudo ou o acento circunflexo sobre a vogal da sílaba destacada. Aí tem aí ônibus, crochê, português, árvore, boné. Aí vocês vão colocar acento agudo ou circunflexo, dependendo da palavra. 2. Leia os pares de palavra e veja como um acento gráfico muda o significado que elas têm. Aí tem no, nó, ó, é no sem acento, com acento, nó, do, dó, e, é, contém, contem, né? Contém, marques, camelo, camelô, bebe, bebê. Então, quando a gente acrescenta o acento na palavra, o som automaticamente ele muda, tá? Agora escolha as palavras corretas dos pares e complete as palavras, tá? Aí, letra A. Letra A, é essas palavras aqui, tá, gente? Tem E e E. Aí tem Mona Lisa, aí taranã, taranã, taranã. B, tem do e dó. Aí vocês vão completar o que falta, tá bom? Aí C tem camelos e camelôs.
E a D tem contém, tá? Aí vocês irão acrescentar essas palavras aonde que elas têm que ficar, tá bom? Leem a frase para inserir a palavra certa, certo? Então, qualquer dúvida, gente, releiam de novo, certo? E aí, vão fazendo com calma e qualquer coisa chama a tia Débora para explicar novamente. Beijo, até a próxima.